Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, esse mês, cada mês a gente tem tido uma preocupação de falar sobre família. Quem é família aqui? Glória a Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Nós tivemos aí o dia 12 de outubro, onde nós comemoramos o Dia das Crianças, e nós estávamos muito felizes porque as crianças puderam estar aqui de manhã. Eu vi algumas crianças aqui hoje, eu vi o Dé, eu estou vendo ali o Bernardo, a Ana, quem tem mais criança aí que eu não estou vendo? Né, a Débora está lá dentro. Irmãos, é uma alegria. A Lena recebia as pessoas ali na porta e ela, quando viu a Débora, falou: que bom ver criança no templo. A gente sente falta, né, irmãos? No domingo do dia 18, eu acho, foi 18, Cláudia, que teve o culto das crianças? Dia 11, uma irmã, acho que foi a Cléo, falou comigo assim: eu estava com saudade deles aqui na igreja. Nós precisamos abençoar a vida deles. Hoje eu quero falar sobre isso. O desafio da nossa geração. Essa continuidade geracional que a gente tem que promover sobre aqueles que Deus coloca na nossa história. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 21, do 15 ao 16. Nós meditamos nessa palavra pela manhã. Não é? Para os que estavam de manhã vai ser um replay. Para quem não estava, a maioria, nós vamos falar novamente. E para você vai ser algo novo. Eu creio que assim como falou no meu coração, vai falar no seu coração também. Amém? Mateus 21, 15 e 16 diz assim... Sara, eu estou usando a NAA, isso, tá certo, é isso aí mesmo, Sara. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Vamos orar? Senhor, nessa hora nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Nós nos esvaziamos daquilo que é humano, daquilo que é nosso, e pedimos que apenas a Tua palavra, como vida, venha sobre o nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade aqui nesse lugar, e que sejamos, Senhor, saciados pelas delícias da Tua palavra, por esse tesouro tão precioso que é para nós ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque nós ansiamos por Te ouvir, e a Ti nós devolvemos a glória, o louvor e a honra que Te são devidos, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele cativou o meu coração de uma maneira tão forte, porque nós vemos aí uma situação muito peculiar. Nós estamos vendo o templo, e nós vemos no templo crianças se reunindo lá. Sabe, nesses dias de pandemia, nós dizíamos lá em casa que talvez as que mais sofreram foram as crianças. Porque nós, adultos, estávamos aqui congregando, reunindo, mas elas estavam longe umas das outras, sem poder participar do louvor, sem poder estar perto dos seus amigos, sem aquele contato pessoal com a professora, com o professor, sem os gideões mirins da oração, que os encorajam a estarem ali guerreando, orando, jejuando, proclamando as mensagens do reino. Irmãos, e é tão interessante porque algumas crianças se acostumaram a não estar no templo. Algumas crianças se acostumaram a não estar aqui. Eu conversava com uma mãe cujo bebezinho nasceu assim o ano passado e entrou nesse período de pandemia, e ela dizia assim para mim: o meu filho, quando entra na igreja, ele assusta com tudo. Ele assusta com o barulho da bateria, ele assusta com o louvor, com a multidão, com os irmãos olhando. Irmãos, e ela dizia assim: o meu primeiro filho cresceu nesse ambiente de igreja, então ele se sente à vontade ali. Irmãos, aquilo doeu o meu coração. Porque o desejo do mestre não é apenas dar o reino para as crianças. O reino já é das crianças, diga glória a Deus. O reino já é delas. Mas a Bíblia nos mostra um relato de um momento em que
Todos estavam ali no templo reunidos. E ali no átrio dos gentios estavam as crianças, vendo tudo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz, a partir do verso anterior, o 13, o 14, que Jesus ele estava naquele lugar e quando ele entrou no templo, ele teve uma visão que não era própria do templo. Ele olhou para o templo e ele viu homens vendendo pombas e ele viu cambistas trocando dinheiro. Porque você sabe que muitos vinham adorar de outras cidades e eles traziam um dinheiro que não era aceito no templo, porque tinham esfinges, desenhos de outros deuses. Então os cambistas ficavam ali no templo e eles gananciosamente trocavam o dinheiro com lucro. Além disso, alguns homens mancomunados com os sacerdotes diziam assim: olha, quando o povo chegar, você não aceita o sacrifício deles. E fala que eu tenho aqui para vender. Então, muitas vezes, eles iam entregar a oferta e o sacerdote dizia: não, essa não está aceitável, vai ali e compra com eles. E eles lucravam com a venda daqueles animais no templo. E Jesus olha aquilo e ele fala: não, a casa do meu pai, ela vai ser chamada casa de oração. E ele começa a virar as mesas dos cambistas, virar as mesas dos que vendiam pombas. Irmãos, eu quero dizer para você que quando a religiosidade vazia sai do templo, a misericórdia de Deus ela entra no templo. Porque depois que Jesus faz isso, começam a ser trazidos homens que manquejavam, puxavam de uma perna, andavam capengando, e eram trazidos também cegos, homens que não enxergavam. E quando Jesus olha para aquela realidade, o coração dele se enche de misericórdia. E ele fala: eu vou curar esses homens. Só que eu não sei se você percebeu, enquanto o milagre acontecia, existiam crianças super atentas a tudo que Jesus estava fazendo. Elas estavam no templo, mas elas não estavam dispersas. Elas estavam no templo, mas elas não estavam olhando pela janela. Elas não estavam preocupadas com o horário. Elas queriam ver aquele que resolveu tocar no coxo e no cego. E a Bíblia diz que quando Jesus impõe as mãos e ele ordena cura sobre o coxo e sobre aquele que não enxergava, as crianças de ímpeto, elas começam a gritar dentro do templo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Irmãos, quando uma criança vê o que Jesus é poderoso para fazer, sabe o que acontece no coração dela? É gerado fé. Uma declaração de fé começa a surgir do coração do pequenino que é exposto à experiência profunda com Jesus. Por isso que nós precisamos, irmãos, compartilhar os milagres que Jesus tem feito, para que nós suscitemos no coração da criança essa convicção. Eu quero que você preste atenção no que o texto diz. Porque aquelas crianças, olhando para Jesus, elas começaram a declarar: Hosana. Eu não sei se você sabe, Hosana não significa bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa salve-nos agora. A palavra Hosana significa salve-nos depressa. Irmãos, quando aquelas crianças viram o que Jesus era poderoso para fazer, elas começaram a gritar: Jesus, salve-nos depressa! Hosana! Quando elas olharam para o que Jesus podia fazer, elas começaram a dizer: Ele é o filho de Davi. Sabe o que os escribas não entendiam? O que os fariseus não aceitavam, o que os religiosos resistiam, que era a presença de Jesus como Filho de Deus, Salvador, ungido, Messias, revelado da parte de Deus. Uma criança entendeu o que os adultos não entendiam. Querido, isso deve virar uma chave no meu e no seu coração, que somos pais. Nós precisamos pegar os nossos filhos e colocá-los nesse ambiente onde os milagres, onde o poder de Deus, onde as manifestações do Senhor são tão reais, que a criança vai dizer: eu creio. Irmãos, nós precisamos falar para os nossos filhos o que é que nós temos mostrado para eles.
Quem eles têm discernido que Jesus é? Porque se quando eles sentam à mesa, eles nos ouvem falando, criticando, reclamando, eles não vão discernir a bondade de Deus. Quando nós estamos enfermos e nos entregamos como mortos, caídos e não confiamos no poder do Senhor, eles vão se entregar à descrença, à incredulidade. Mas quando Jesus, Ele é levantado, quando Jesus na nossa casa, Ele é entronizado, quando nós mostramos quem Deus é, meu irmão, o coração da criança se enche de tanta fé que ela consegue suscitar um perfeito louvor. Um perfeito louvor. Sabe, aqueles homens estavam indignados. Eles olharam para Jesus e disseram: você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Ou seja, vai lá e reclama com aquelas crianças, não deixa elas dizerem isso. Mas Jesus disse: sim, eu estou ouvindo, os céus estão ouvindo, elas estão revelando quem eu sou. E Ele diz: vocês nunca ouviram que da boca dos pequeninos e daqueles que mamam no peito, Deus suscita o perfeito louvor. Sabe, querido, o lugar do meu e do seu filho é no templo. O lugar do meu e do seu filho é adorando ao Senhor comigo e com você. Teve uma vez, irmãos, na Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas 23. Nós não vamos ler o texto, mas só para você se situar. A Bíblia conta a história de um rei chamado Acasias, cujo pai, Jeorão, já havia falecido. E de repente o seu filho que reinava também morreu. E quando Acasias faleceu, a sua mãe, Atalia, ou Atália em outras versões, diz a Bíblia que aquela mulher perversa, ela olhou para os seus descendentes, para os filhos do rei. Ei, olhe para mim, ela olhou para os filhos do rei, que poderiam reinar. E ela disse: eu vou matar todos os filhos do rei. E foi isso que ela fez. Ela se levantou e ela matou um por um todos os filhos homens que poderiam reinar. Ela matou. E diz a Bíblia que uma filha chamada Jeozebate, ou Jeozeba em outras versões, diz que ela pegou o irmãozinho dela, Joás. Na época ele tinha 1 ano. Como é que eu sei isso? Porque ele ficou escondido por 6 anos e começou a reinar com 7. Então até eu que sou ruim de conta, eu sei que ele tinha 1 ano. E ela pegou aquele menininho de 1 ano e pegou ele no colo e saiu correndo com ele e levou aquele menino para uma caverna. Não. Pegou aquele menino, saiu correndo e levou para a guarda real. Não. Ela pegou aquele menino, porque ela era casada com um sacerdote Joiada. E ela pegou o menino e levou para dentro do templo. E ela colocou o menino dentro do templo por 6 anos. Por 6 anos aquele menino ouviu falar quem era Deus. Por 6 anos aquele menino ouviu falar dos milagres do Senhor em Israel, dos feitos poderosos. Por 6 anos ele viu os levitas entrando na casa de Deus. E ele viu os levitas adorando a Deus. E ele ouvia a adoração subindo. E ele viu o sacerdote tirando a cinza do altar, colocando nova lenha. E ele via o louvor de Israel. E ele lia o livro da lei por 6 anos. Até que um dia tocou-se a trombeta. E Joás, com 7 anos, foi consagrado rei sobre o povo de Deus. E quando ele reinou, aquele menino, guardado no templo, escondido junto às coisas de Deus, diz a Bíblia que a primeira coisa que ele resolveu fazer foi uma reforma religiosa. Aquele menino estava um dia olhando tudo de errado que acontecia, que o seu pai, que o seu avô tinham feito de errado. E ele disse: eu vou consertar as coisas. Eu quero que derrube todos os altares aos deuses estranhos. Eu quero que o templo seja reformado. Chamem os levitas, mandem eles voltarem. Irmãos, Israel passou pelo tempo mais glorioso, onde as pessoas se voltavam para Deus, porque um menino foi escondido no templo.
Crianças que estão no templo, que crescem na presença, elas discernem quem Jesus é. Elas têm uma revelação de fé, uma experiência poderosa. E aquele menino cresceu. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem uma geração de Atalia querendo matar as nossas crianças. Tem uma geração chamada mundo, chamada entretenimento, chamada YouTube, Netflix. Isso é bom quando a gente sabe usar, mas nas mãos de uma criança pode ser doutrinação para uma contracultura cristã, que está se levantando para matar a fé das nossas crianças, irmãos. O lugar da sua e da minha criança é na presença de Deus, onde ela pode ser exposta aos milagres que Jesus é poderoso para fazer. Não é em casa, é no templo. E a Bíblia diz que aquelas crianças fizeram tudo isso, deram uma resposta de fé para Jesus, mas muito mais do que para Jesus, para nós. E eu me perguntava, Senhor, como que nós vamos fazer isso com as nossas crianças? Como que nós vamos poder ensinar a elas, mostrar para elas? E o Senhor me lembrava de um princípio. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 5, verso 19. João 5, 19. Irmãos, eu quero que você atente, porque esse princípio é algo que tem que ser praticado por mim e por você, querido. A Bíblia diz lá em João 5, 19. Então, Jesus lhes disse: em verdade, eu lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho também faz. Você entendeu isso? Querido, a responsabilidade sobre nós é muito grande. Jesus está falando de Deus, o Deus Pai, o que Ele vê o Pai fazer. Mas isso é um princípio para a nossa casa. Sabe quando é que você vai ver seu filho louvando? Quando você louvar. Sabe quando é que você vai ver seu filho orando? Quando você orar. Sabe quando é que você vai ver seu filho dizendo assim: eu estou com saudade de ir para a igreja? Quando você vier. Sabe quando é que você vai ver o seu filho com desejo de participar de coisas da igreja, de coisas entre jovens, adolescentes, juniores, escola bíblica? Quando você fizer. Tem muita gente confundindo, instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. E fala assim: eu tenho uma promessa. Quantos já disseram que tem uma promessa aqui? Eu já disse, não é? Mas a Bíblia não diz instrui o menino o caminho. A Bíblia diz instrui o menino no caminho. Instruir o caminho é apontar o caminho. E dizer, vai filho, o caminho é aquele. Mas quando a gente instrui o menino no caminho, é no caminho, nele, você e ele no mesmo caminho. É muito bonito você falar para o seu filho, vai para a escola bíblica, assiste aula lá, irmãos. Hoje de manhã, né, com muita alegria, a Debinha ganhou lá como chama? Aluno exemplo. Obrigada a todo mundo. E aí ela dizia assim para mim, nossa mamãe, eu ganhei, eu não esperava. E eu fiquei pensando, por que ela não esperava? Desde que a pandemia começou, ela só faltou uma aula. Porque eu, a mãe, esqueci. Estava ali no chá da Lele, a Camila ligou. Tássia, não vai participar da aula? Ih, Camila, esqueci. Porque todo sábado, irmãos, eu falo com ela, vamos para a aula, filha. Vai ter aula, filha. Você acha que criança gosta, irmão, de ficar em frente ao computador? Ficar em frente ao celular? Gosta não, irmãos. Só se for para assistir YouTube, Netflix, né? Mas para assistir aula não gosta, não. Mas sabe de quem é o papel para dizer, vai, filha, é meu. É seu, querida. É seu, querido. E eu dizia para ela, filha, como que você ficou surpresa? Toda aula você está lá. Ah, mamãe, mas eu achei que eu nunca ia ganhar. Eu falei, mas ganhou. Sabe, querido, nós precisamos ser aqueles que os filhos olham e veem a gente fazendo. Já teve vez, irmãos, de eu sair da visita, não foi assim, amor? Nós estávamos visitando um casal e eu pedi licença, irmãos. A escola bíblica começou, licença, e liguei o celular. E ficamos ali papeando na mesa com o celular ligado.
Saímos da visita, coloquei o cinto no carro e assistindo a aula. Porque a gente precisa, irmãos, ser exemplo dos nossos filhos. Sabe, uma geração, eu fazia uma pesquisa e eu quero que você abra bem os seus ouvidos. Essa pesquisa da AME Evangelizar Brasil se chama Pais em Pânico. Ela fala sobre o percentual de filhos de crentes desviados. E ela diz o seguinte: 53% dos desviados hoje se converteram na infância. 33% dos desviados hoje se converteram na adolescência. 14% dos desviados hoje se converteram na juventude. A primeira conclusão que eu chego é a seguinte: que é muito fácil uma criança reconhecer quem Jesus é. É muito fácil uma criança querer Jesus, porque até quando Jesus passou sobre essa terra, a Bíblia diz que eles iam até Jesus, a ponto de os discípulos dizerem assim: não, tira as crianças. E Jesus, indignado, falou: ei, não as impeçais de vir até mim, porque das tais é o reino dos céus. Irmão, você já pensou o que levava uma criança a ir até Jesus? Irmãos, quem aqui já teve filho pequenininho? Ou tem ainda? Quando você vai pegar no colo assim, o bebê é super sincero, irmãos. Se ele não tiver afim de ir para o colo, ele... Não é assim? E criança pequenininha, você fala: ei, tudo bem. Isso é a criança, irmãos, é a criança, ela é sincera. Agora você imagina o que levava aqueles meninos a correrem para o colo de Jesus. É porque algo nele as atraía. Irmãos, eu conversava com uma mãe e ela dizia assim para mim: Tárcia, a minha filha estava brincando na garagem. E de repente ela subiu correndo dizendo assim: ele veio de novo brincar comigo. E ela disse: quem veio, filha? Jesus. Uma vez eu pedi a ele: Jesus, eu quero todo dia brincar com você. Agora todo dia ele vem lá na garagem, a gente joga de bola. Irmãos, e a mãe dela ficou achando estranho. E ela falou assim, a menina tinha o quê? 3 aninhos. E a menina falou assim: mamãe, olha, ele tem uma roupa branca, mas brilha, que eu nem consigo olhar direito para a roupa dele. E ele, eu nunca consigo ver o rosto dele, mamãe. Mas ele chuta a bola, depois ele fala assim para mim: vai lá, que está na hora de você voltar, que agora eu tenho que ir. Irmãos, conversava com uma outra mãe aqui da igreja, e ela falava do filhinho dela, que um dia virou para ela, ele tem 5 anos. Me corrija aí, mamãe. Ele tem 5 anos. E ela dizia assim que um dia ele falou com ela assim: mamãe, papai, Jesus me contou que está quase terminado o projeto que ele tem para a minha vida. Que ele está terminando. Irmãos, preste atenção. As crianças não são a igreja do futuro. Elas são a igreja hoje. Porque se elas não se sentirem igreja hoje, elas nunca estarão na igreja amanhã. Nós precisamos trazer os nossos filhos para junto do Mestre. Precisamos trazer os nossos filhos para a intimidade com Ele, chamá-los para orar conosco, compartilhar as lutas que enfrentamos, as dificuldades que vivemos, dizer: filho, vamos para o monte, filho, vamos orar junto conosco, filho, vamos ajoelhar aqui aos pés da cama, filho, vamos clamar pela presença, filho, nós precisamos de cura, ora aqui conosco. Irmãos, teve um dia que nós recebemos uma notícia muito ruim. E nós ficamos assim um pouco abalados. E eu dizia para o meu filho, para a minha filha, eu dizia assim também para o meu esposo: nós vamos crer até o fim, até o fim. E cada dia, cada ano que passava, cada dia que passava, a gente tinha essa convicção de que a resposta de Deus estava sendo liberada ano após ano, dia após dia. Mas eu não escondi dos meus filhos. Porque eles precisam viver uma experiência com aquele Deus que nós servimos. Sabe, querido, aquela conta, aquela provisão que chegou quando você menos imaginava, compartilha com eles. Sabe, aquele momento de ir doar algo, de entregar algo em amor, vá com eles. Sabe, aquela visita que você faz àquela pessoa que precisa, chame-o para ir junto com você.
Diga, filho, eu quero que você vá lá comigo. Filho, vem cá para você visitar fulana, se compadeça. Ensine para ele. Leia a Bíblia com ele. O filho por si nada faz, mas tudo que tiver ouvido e visto do coração do pai. É isso que ele vai fazer. Sabe, irmãos, é muito lindo ver um filho abençoado. Mas dá muito trabalho para que o seu filho, o meu, e a minha filha e a sua filha sejam abençoados. Nós precisamos pagar o preço de oração, de sentar e dizer, vem cá, filho, vamos ler a Bíblia juntos. Ter paciência para as 1000 perguntas, para as 1000 caretas, para as 1000 caras de eu não estou afim agora. E continuar insistindo e dizendo, vai valer a pena. Vai chegar o dia que vai valer a pena. Vai chegar o dia que vai valer a pena. E eu glorifico a Deus porque tem chegado a valer a pena na vida de muitos irmãos. Mas nós precisamos nos levantar como uma igreja que põe as crianças no templo, que diz para elas, existe um Deus que você precisa conhecer. Porque por muitos anos, Isaac disse que Deus era o Deus do pai dele. Por muitos anos, Jacó disse que Deus era o Deus do pai dele. Mas quando Deus dá uma experiência para o homem e para a mulher de Deus, o homem e a mulher de Deus não creem mais no Deus do pai deles, creem no Deus da vida deles. Nós precisamos levar os nossos filhos por esse trilho. Irmãos, e a Bíblia diz que isso é um mandamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lá em Salmos 78. Porque, irmãos, antes de eu falar de Salmos, eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração também. Houve um homem na Bíblia chamado Ezequias. Quem já leu a história de Ezequias? Ezequias foi um rei muito bom. A Bíblia dá testemunho que ele fez tudo que agradava a Deus. Mas um dia, Ezequias adoeceu. E quando ele adoeceu, a Bíblia diz que ele ficou muito triste. E ele virou para Deus, ele virou para a parede. A Bíblia diz isso, que ele virou para a parede, ele começou a chorar com Deus. Às vezes a gente faz isso, né? Vira para a parede e começa a chorar, para ninguém nem ver que a gente está chorando. E aí ele virou para a parede e começou a chorar e falar com Deus. Deus, eu te servi, eu te fui fiel. E agora Isaías veio aqui, o profeta, dizer que eu vou morrer. E ele foi tão quebrantado na oração, que diz a Bíblia que quando Isaías estava saindo, Isaías voltou. E Deus falou assim, volta. Manda dizer para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. Mas quando, lá em 2 Reis 20, quando o profeta vem até Ezequias, ele fala uma frase com Ezequias. Ele diz assim, Ezequias, você vai morrer. Mas coloque a sua casa em ordem. E o Espírito Santo falava comigo antes dele ter uma doença no corpo. Ele tinha um problema dentro de casa que ele não tinha resolvido. E Deus queria que antes que ele morresse, aquele problema familiar, a sua casa, fosse realinhada nos propósitos de Deus. E diz a Bíblia que quando o profeta volta e dá mais 15 anos de vida, Ezequias se alegra. Irmãos, preste atenção. Eu perguntava mais cedo, quando Jesus nos dá uma nova oportunidade, mas primeiro nos deu uma palavra, nos dirigindo ao conserto. Se Ele dá a oportunidade, o que é que a gente vai correr e fazer? A gente vai consertar. Era isso que Ezequias deveria ter feito. E diz a Bíblia que por 15 anos, Deus sustentou Ezequias vivo. Mas, assim que o profeta Isaías saiu da casa de Ezequias, diz a Bíblia que um tempo depois chegaram 2 mensageiros da Babilônia, dentro do palácio. E quando eles chegaram no palácio, eles disseram assim, Ezequias, o que que tem no palácio? Ele, não, vem cá. Eu vou mostrar tudo a vocês. E ele começou a abrir as portas do palácio. E ele mostrava o que tinha na casa real, no tesouro do rei. Ele mostrava os aposentos. Ele não escondeu nada para os 2 mensageiros da Babilônia. E o profeta volta e pergunta para o rei, o que é que você mostrou para aqueles homens que vieram da Babilônia? E Ezequias responde, tudo. Eu não escondi nada deles. E aí eu quero que você acompanhe comigo o verso 19 do capítulo 20 de 2 Reis. Verso 19 do capítulo 20 de 2 Reis. A Bíblia diz o seguinte,
Deixa eu ver se a Sara me ajuda aí, Sara, para a gente ler junto. Então, aliás, volta um pouquinho o 18, Sara, por favor. E o 17. O 17 também. Olha o que a Bíblia diz. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor, verso 18, alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Entenda comigo. Ezequias abriu a guarda e mostrou tudo o que tinha no palácio. E Deus não gostou disso e disse, olha, porque você fez isso, vai chegar o dia em que a Babilônia vai invadir o reino. E eles vão levar tudo, vai destruir tudo. Irmãos, preste atenção, se eu e você ouvíssemos uma palavra dessa, o que viria ao nosso coração? O que nós gritaríamos agora? Misericórdia. Não é verdade? Lembra comigo, pensa comigo. Deus falou com ele, Ezequias, põe sua casa em ordem. Depois ele abre a casa para os estranhos. E aí Deus traz uma palavra. Tudo que os pais entesouraram para os filhos vai ser levado. E até os filhos vão ser levados, porque você abriu para estranho. Para quem não devia estar aqui dentro. Irmãos, era para Ezequias chorar ajoelhado e clamar, Deus, livra a minha casa. Deus, livra os meus filhos. Verso de número 19, Sara, por favor. Então, Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Vocês entenderam? Nada vai acontecer na minha geração. Sabe quem vai sofrer? Os meus filhos. Tudo isso só vai acontecer quando eu morrer. Sabe qual é o nome disso? Egoísmo espiritual. Falta de visão geracional de continuidade. Aquele pai não estava preocupado se os filhos dele iam ser levados para a Babilônia cativos. Ele estava preocupado se ele ia ficar bem. Você entende? Porque lá no início, Deus falou, Ezequias, põe a sua casa em ordem. Porque ele não estava nem aí para a casa dele. Então, se eles morrerem, que morram. Pelo menos a palavra é boa, só vai ser depois que eu morrer. Querido, em nome de Jesus, que toda indiferença em relação aos nossos filhos caia por terra. Porque nós precisamos entender que tem uma geração que virá após nós. Uma geração poderosa, uma geração que pode ir mais longe, uma geração que pode executar feitos poderosos. E nós não podemos ficar indiferentes, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Irmãos, e para minha tristeza e a sua também, a Bíblia diz que quando Ezequias morre, o filho dele, Manassés, começa a reinar. Com 12 anos, Manassés começa a reinar. Quem foi Manassés? O pior rei que o povo de Deus já teve. Irmãos, presta atenção, quantos anos Deus deu para Ezequias? 15. Quantos anos tinha Manassés? 12. Manassés nasceu em que tempo? No tempo da misericórdia. No tempo da misericórdia, era o tempo de Ezequias colocar a casa dele em ordem. No tempo da misericórdia, Deus deu a ele um filho. No tempo da misericórdia, ele podia se levantar e instruir o seu filho em justiça. E no tempo da misericórdia, ele desprezou a bondade de Deus e morreu. E a filiação dele foi uma filiação deturpada, que ofendia os princípios santos da palavra de Deus. Querido, em nome de Jesus, não deixe passar de sobre a sua casa, de sobre a minha casa, Senhor, o tempo da misericórdia. Não deixe passar sobre a sua casa, sobre a minha casa, o tempo da misericórdia.
Tem um tempo chegando sobre a nossa casa, querido. É o tempo da misericórdia. É o tempo de realinharmos a nossa família. É o tempo de colocarmos a nossa casa em ordem. Não deixe passar, porque se nós desprezarmos a misericórdia, se levantará alguém impiedoso, como foi Manassés. Por que eu devo me preocupar com a próxima geração? Porque é mandamento do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo em Salmos. Agora é, Sara. Salmo 78, eu estou terminando. Salmo 78, a palavra do Senhor diz assim, verso 3. Salmo 78. A Bíblia diz assim no verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, mas contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que eles pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, cada vez que eu leio esse salmo, meu coração treme, porque existe uma ordenança sobre nós, povo de Deus, que nós devemos transmitir aos nossos filhos tudo o que o Senhor fez, para que a próxima geração aprenda a confiar em Deus. Por que eu tenho que transmitir? Porque o verso 3 e 4 vai dizer que as experiências que nós ouvimos e aprendemos, nós precisamos não esconder dos nossos filhos, são experiências que respaldam a fé da nossa família. Precisamos contar, irmãos. Verso 5 vai dizer que porque é um mandamento, é uma ordenança, é um testemunho, é uma ordem de Jacó, do Deus de Jacó, que nós precisamos contar. Verso 6, para quê? Para que eles conheçam ao Senhor. Irmão, você quer ter filhos íntimos de Deus? Quer ter filhos que se levantam e oram? Que se levantam e leem a Bíblia, que se levantam e vão para o monte, que se levantam e põem um louvor e adoram? Você precisa contar para ele os feitos poderosos do Senhor, para que eles conheçam a Deus. Diz a Bíblia no verso 7, para que eles também ponham a confiança deles no Senhor. E o verso 8 é algo que me choca muito, porque, irmãos, o que mais nós temos visto nos nossos dias é uma geração obstinada. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa obstinada. Uma pessoa obstinada, diz o dicionário, que é uma pessoa que tem apego excessivo às próprias ideias. É aquela pessoa que não se deixa convencer. É aquela pessoa que bate o pé e diz, não, eu estou certo. A geração obstinada. Sabe como é que a gente livra os nossos filhos da obstinação? Quando a gente instrui os nossos filhos no caminho do Senhor. Sabe o que o verso 8 diz? Para livrar os nossos filhos da rebeldia. Irmão, eu não sei se você já conheceu alguém rebelde, alguém que não se submete a ordens. Não se submete a autoridades, a disciplina. Se você e eu queremos livrar o nosso filho de ser rebelde, nós precisamos mostrar para ele quem é Deus. O verso 8 vai dizer, para livrar os nossos filhos da inconstância.
Quer ter um filho, uma filha, que por onde ele passa, ele começa e termina as coisas. Já viu aquele adolescente, aquele jovem que começa uma coisa hoje, não termina amanhã. Começa um curso, não termina o curso. Começa um livro, não termina o livro. Começa um projeto, não termina o projeto. Irmão, isso é inconstância. Quer livrar o seu filho da inconstância? Fale para ele dos feitos poderosos do Senhor. Fale para ele de quem Deus é, porque Deus firma os nossos pés sobre a rocha. É Deus que nos firma e nos coloca num alto retiro. Quer livrar o seu filho, irmão, da infidelidade a Deus, é o que diz o verso 8. Essa geração que não ouviu sobre Deus foi infiel a Deus, mas eu quero declarar em nome de Jesus que os meus filhos e os seus filhos serão um povo fiel a Deus, porque eu e você vamos pagar o preço de ensinar os nossos filhos a caminhar com o Senhor, de mãos dadas com eles. E quando eles virem o que Deus é poderoso para fazer, eles vão exultar no íntimo e vão celebrar ao filho de Davi e vão dizer: salva-nos, Senhor. E eles vão se render ao Espírito de Deus. Irmãos, nós não estamos precisando de atividades. Nós estamos precisando de filhos cheios do Espírito de Deus. Irmãos, às vezes vai ser difícil, é cansativo. E eu dizia hoje pela manhã, um filho é como uma flecha. Não é isso que a Bíblia diz? E que o homem enche deles, irmão, calma, né? Não precisa encher de muitos, não. Mas a Bíblia diz que enche da aljava os filhos, né? Põe muitas flechas na aljava, naquele recipientezinho. Por quê? Porque se tivesse uma guerra, né, os filhos iam ali proteger o pai. Mas calma que o mundo está bem populoso já, né? Mas a Bíblia diz que os filhos são flechas. Quem aqui já usou um arco? Quem já manejou o arco aqui? Só a gente? Então, foi todo mundo lá no Vale Verde, Mateus. Né? Lá no Vale Verde tinha um arco e flecha, lembra, Mateus? E lá no Vale Verde, né, fechou, tadinho. Tem um arco e flecha. A gente pegava a flecha, assim, o arco, e para a flecha ir na direção certa, você começava a puxar aquela corda, aquele elástico para trás, com força, apoiado aqui, né? E com força, é difícil, irmãos. É uma tensão que é exercida no arco. E você vai puxando para trás. Sabe o que isso me lembra? Que aquelas vezes que eu e você sentamos com os nossos filhos e falamos assim: vamos orar? Vamos ler a Bíblia? Ô, irmão, dificuldade, né? E a gente está puxando aqui para trás, e o menino olha para a sua cara e diz: não, estou afim. E você fala: mas você vai. Mas eu não quero ler a Bíblia, mas você vai, né? Você vai ler o livro, não quero, mas vai fazer. E você vai puxando para trás e vai... Eita, dificuldade. Você está puxando, irmãos. Parece que você está tendo mais trabalho, não é? Presta atenção, no dia que você soltar assim, ó, a flecha chega mais longe. A tensão que você hoje passa, educando o seu filho, vai fazer o seu filho e a sua filha chegarem mais longe. Não desista de exercer essa tensão. Às vezes é chato, às vezes é difícil, é cansativo, é enfadonho, a gente chora. Eu dizia hoje pela manhã que a Débora perguntou para mim ontem à noite: mamãe, é divertido ser mãe? E eu olhei para a cara dela, tipo assim, que pergunta é essa, minha filha, né? É divertido ser mãe? Eu falei, não. E ela esperava que eu dissesse sim. Eu falei, não é divertido. Às vezes, bem às vezes, é divertido. Mas dá trabalho, filha. Dá trabalho cada vez que a gente tem que educar, corrigir, que a gente tem que falar mais de 10 vezes a mesma coisa, que a gente tem que... Irmãos, eu estou falando de vida com Deus. Porque o dia a dia já é difícil mesmo, né? Quantas mães temos aqui? Meu Deus, fecha a gaveta, tira a roupa do chão, isso aí a gente já sabe, irmãos. Mas eu quero falar sobre instruir a criança, falar com ela sobre o amor de Deus. Querido, não desanime, vai valer a pena.
Vai valer a pena às vezes que você se assentar com ele ou com ela para ler a palavra. Vai valer a pena às vezes que você chamá-lo para orar, chamá-la para orar. Vai valer a pena às vezes que ela vier batendo o pé, emburrada como ontem. Né? Eu estava no quarto orando e ela entrou de supetão para me falar qualquer coisa. Eu falei, opa, entrou, vai orar comigo. Não, mamãe, eu estou assistindo TV. Eu falei, senta, vai orar comigo. Eu falei, pode orar emburrada, a gente vai orar junta. E nós fomos orar ali ontem. E depois ela saiu cantando. Irmãos, mas na hora a gente fica com o coração assim, abatido. Mas vai chegar o dia, querido, que vai valer a pena. Vai chegar o dia que os nossos filhos, como flechas, vão chegar longe. E eu quero profetizar, querido, que vai haver um dia em que nós vamos ver uma geração de filhos. Filhos maduros, filhos que chegam mais longe, filhos que alcançam patamares. A Bíblia diz que os nossos filhos serão poderosos na terra. Irmãos, desde que os meus filhos nasceram, que eu olho para a cara deles e digo, vocês serão poderosos na terra. Que é isso, mamãe? Vocês serão poderosos na terra, vocês vão chegar em lugares que eu nunca cheguei. Que isso, irmã? Isso é arrogância? Não, isso é fé. Fé no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os nossos filhos serão poderosos na terra. E eu fico com o que a Bíblia diz. E eu quero te encorajar a ficar com a palavra também. Isaías vai dizer, não terão filhos para a calamidade. Não trabalharão debalde. Debalde quer dizer inutilmente. Mas estarão todos eles com você. E serão todos eles ensinados do Senhor. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. Porque nós vamos orar por essa geração. Geração de filhos que estão sendo gerados não apenas no ventre, mas no joelho de uma mãe, de um pai que ora. No joelho de uma mãe, de um pai que resolveu pagar o preço da intercessão. Eu dizia, viu, irmã Neuza, hoje pela manhã, uma história que eu conto em toda a igreja que eu prego sobre família. Toda a igreja. Eu dizia, irmãos, um dia conversando com a irmã Neuza, ela me contava das madrugadas de oração. Quando esses 3 mocinhos, a Stefane menos, mas os 3 davam um certo trabalho, não queriam muito saber de Deus, mais os 2, né? E a irmã Neuza pagando aquele preço de oração. E ela disse que toda madrugada ela ia no quarto, pegava o óleo e ungia. Aí vem o Ariel, vou falar, viu, Ariel? Já mudou, Deus já transformou, vou falar. E aí o Ariel sabendo, né, irmã Neuza, que ela ia lá toda madrugada orar, ele pá, fechou a porta do quarto. Tipo assim, mãe, não vem atrapalhar meu sono não, né? E a irmã Neuza disse que ele fechou a porta e ela ajoelhava de madrugada com a porta fechada e derramava o óleo e orava. Irmãos, e Deus fez a obra. Deus transforma. Basta que existam homens e mulheres dispostos a levantar de madrugada para orar. A gente quer ter filhos abençoados, mas a gente não quer pagar preço. Diz a Bíblia, os meus alunos da escola bíblica sabem disso, que eu falo toda a aula. Diz a Bíblia que Jó tinha 10 filhos. E eles gostavam de fazer festa. Quem gosta de festa aqui? Eles eram muito festeiros. Mas a Bíblia diz que um chamava o outro, dizia, vai na minha casa fazer uma festa. E Jó ficava em casa preocupado. Mas e se eles pecarem? E a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada para imolar o sacrifício, para santificar os filhos, caso eles tivessem pecado. Jó não sabia se eles tinham pecado. Mas só de cogitar a possibilidade deles pecarem, Jó se levantava de madrugada para orar pelos filhos e imolar o sacrifício. Querido, eu quero orar para que se levante uma geração de homens como Jó. Homens como Jó. Homens como Jó. Irmãos, nós estamos precisando de homens como Jó. Homens que vão se levantar nas madrugadas e vão dizer assim, Deus, o meu filho não está como eu quero. A minha filha não está como eu quero. Mas eu quero santificar os meus filhos. Eu quero orar por eles. Irmãos, nós precisamos de mulheres que vão para o templo orar como Ana, dispostas a abrir mão até do filho, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos render à Tua palavra, Senhor, nessa noite. Nós queremos pedir ao Teu Espírito que de uma maneira poderosa desperte no Senhor, para sermos homens e mulheres
que entendem a necessidade da continuidade espiritual nas futuras gerações. Meu irmão, eu quero declarar que sobre a sua casa vai chegar o tempo em que você e o seu cônjuge vão juntos com o seu filho chegar com alegria ao templo para louvar o nome do Senhor. Se não é assim ainda, eu creio que será. Se não foi assim na sua história, eu creio que a sua história será escrita por Deus. Se o seu pai não foi um pai presente, se o seu pai nunca orou com você, se o seu pai nunca te deu um abraço, nunca te disse: filha, vamos ficar aqui para falar sobre Deus, eu quero declarar que você vai aprender a fazer isso com os seus filhos. Porque em Cristo Jesus nós damos ao outro aquilo que nem mesmo recebemos do outro, mas que nós recebemos de Deus. Eu quero declarar, minha irmã, sobre a sua vida. Você que não teve essa experiência com a sua mãe, uma mãe carinhosa, uma mãe que te abraçava, que te beijava, que dizia que seus cabelos eram lindos. Sabe, irmão, um dia eu estava numa igreja, olhe para mim, e no meio da pregação, no final da pregação, Deus falou comigo assim: tem 3 jovens que a mãe todo dia reclama do cabelo delas. Eu disse: Deus, eu não vou falar isso aqui. E se a mãe estiver aqui, eu apanho, né? E aí Deus falou: mas eu quero curar o coração dessas jovens. E eu não sei porque eu estou sentindo de dizer a mesma coisa hoje. Irmãos, e no final daquele culto, 3 meninas vieram chorando. 3 moças vieram chorando. Mas quem mais chorava era a mãe. Dizendo assim: todos os cultos eu dizia: prenda o cabelo. Todos os cultos eu dizia: corte o cabelo. Todos os cultos eu dizia: o seu cabelo está tão bagunçado. Sabe, aquela mãe chorava e dizia assim: mas hoje eu me arrependo. E ela pediu perdão para aquelas 3 meninas. Querida, eu quero dizer para você que se você não recebeu dos seus pais um abraço, um elogio, uma palavra de encorajamento, Deus tem isso para dar para mim e para você. E a nossa casa pode ser uma casa onde há a presença e a graça do Espírito de Deus. Por isso nessa hora nós vamos cantar essa canção, não como uma canção, mas como uma oração. Você aceita orar essa música comigo? Então abra sua boca e estenda as suas mãos para a sua casa, para a sua família. Aí na sua casa, onde você está agora, coloque a mão sobre os seus filhos, sobre suas filhas, e declare sobre eles que a bênção do Senhor vai se estender sobre a vida deles. Se você está perto da sua família, só a família, chegue juntinho. Você que é filho, vá para perto do seu pai. Você que é filha, vá para perto da sua mãe. Você que é irmão, fique perto do seu irmão, porque nós vamos orar agora. Vamos cantar.